Estamos aqui com Thomas Alva Edison. Olha o Edison aí, inventor da lâmpada. E que eu já indiquei para vocês assistirem o filme A Guerra das Correntes. Deem uma olhadinha, certo? Se possível. Mas estamos aqui para estudar os elementos de circuito, potência e energia. Muito provavelmente essa aula continuará na próxima semana, certo, gente? Mas vamos lá. Vamos já início. Então, antes, vamos só revisar o circuito elétrico básico. O que é um circuito elétrico? Já falei para vocês. Caminho da corrente elétrica. O circuito elétrico básico, ele vai ter uma fonte. Cadê minha caneta? Cheia. Ele vai ter uma fonte, que pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, pode ser a tomada. Ele vai ter condutores, como vocês estão vendo aí, vai ter uma carga, né? Alguém para gastar essa energia. Pronto, o circuito elétrico básico é esse. Fonte, condutor e carga. Fonte, condutor e carga. É o básico do básico de um circuito elétrico. Certo? O caminho, a corrente elétrica está passando. E a partir de então, a gente começa a inserir outros componentes de circuito elétrico. Vocês estão vendo aqui numa imagem que claramente está em espanhol. Certo? São os componentes de circuito. Eu tenho de novo a fonte, o receptor, né? No caso a lâmpada aqui, que é a carga, e o condutor. Mas nesse aqui já temos algumas coisinhas a mais para controlar. A gente já tem o interruptor, que é a chave geral, que é aquilo que liga e desliga o circuito. A gente já tem um fusívelzinho aqui, a gente vai ver para que serve um fusível ainda na aula de hoje. Então veja, a partir de agora eu vou incrementando, vou colocando mais coisas no meu circuito. Existem vários, inúmeros componentes de circuito. Cabe a mim como professor dizer para vocês que a gente não vai estudar todos os componentes de circuito, porque aqui a gente não é um curso de eletrônica. Certo? Quem se interessar pode fazer um curso de eletrônica, você aprende mais sobre os componentes de circuito. Aqui são os básicos, né? Só para a gente rever novamente a função. Eu não vou mais estar falando para vocês, só com questão de símbolos. Então aqui eu tenho, por exemplo, o símbolo de uma chave. Liga, desliga o circuito, somente. Você vai ver muito esse símbolozinho em vários circuitos. Aqui pode ser a representação de uma lâmpada. Tá aqui. Vi muito essa representação. Ou uma bolinha só, mas é uma lâmpada. São mais usados. Resistor, que pode ser aquele retângulozinho também. Mas está aqui. Você já sabe o que é resistor, a gente já viu na aula passada. Não vou mais falar. E bateria, né? A bateria, ela pode ser assim, ou pode ser, no caso, alternada, que vai ser parecido com aquele símbolozinho do Yin e Yang. Mas esse aqui é o mais usado, certo, gente? Que é a bateria de fonte contínua. Ele vai ter um polo positivo, representado por um traço maior, e um polo negativo, um tracinho menor, mais e menos. Então está aí a representação de um circuito. Então, os outros componentes de circuito estão aqui, ó. A chave, já falei para vocês. O resistor, olha o resistor aqui, colocado de outra forma. A lâmpada. Um capacitor, a gente vai ver o que é capacitor na aula de hoje, que era para ter visto lá em eletrostática. Lembra que eu disse não, vou adiar para cá, que é um componente de circuito. A fonte, amperímetro, voltímetro, fio terra, fusível. A gente vai ver tudo na aula de hoje. É só os outros componentes. A gente começa com aterramento, que é especificamente quando você estuda só um caso é chamado de fio terra. O fio terra é um dispositivo que garante o bom funcionamento dos aparelhos e que pode inclusive aumentar a segurança contra choques e panos. O fio terra é uma proteção básica principalmente para o usuário. Se sua rede não é aterrada, se seu computador não é aterrado, verifique com um eletricista para que faça isso, porque é uma proteção para você. Basicamente funciona como um condutor conectado à terra, daí o nome fio terra. Tá? Conectando à terra todos os dispositivos que precisarem usar seu potencial como referência. Dizemos então que os dispositivos estão aterrados. O aterramento tem como objetivo manter os potenciais produzidos pelas correntes de falta dentro do limite de segurança. Proporcionar um caminho de escoamento, isso aqui é principal, certo, gente? De descargas atmosféricas para a Terra. Se, por exemplo, um poste estiver aterrado, tiver um raio cair no poste, vai tudo para a Terra. Todo para-raio ele é aterrado, certo, gente? Ou bom para-raio. Escoar as cargas estáticas geradas nas carcaças dos equipamentos.
para a terra. Então você não leva choque por cargas estáticas ou algum que a gente chama de vazamento de corrente. Vai tudo para a terra. Digamos que ter vazando corrente aí no seu computador, você toca, pode levar um choque. Atualmente o aterramento é um item de segurança obrigatório, então pelo Inmetro, certo? Quando alguém projeta a sua casa, alguém constrói a sua casa, toda a rede já vem aterrada, deve vir aterrada. Então como é que você percebe? As tomadas, certo, gente? É o terceiro pino, a não ser que seja um migué e é um migué arriscado. O terceiro pino ou o pino central de todas as tomadas, ele é o aterramento se sua rede estiver bem feita. Então tem muita gente que, corta esse pino, o pino não interessa, tem equipamentos que funcionam sem esse terceiro pino. Esses equipamentos não estão aterrados, certo? Antigamente, quando você comprava uma máquina de lavar ou uma geladeira, vinha um fiozinho verde para você ligar. Tinha muita gente que ligava no próprio neutro da tomada. É errado demais isso, porque se der defeito na tomada, vai dar defeito no neutro também. Então dizia que estava aterrado quando não estava, então pegava aquele fiozinho verde e aterrar. Quando você ia ligar um computador, vinha alguém e colocava uma haste na tomada só para o computador, mas descobriu-se que é um sistema de proteção muito bom para o usuário. Então é bom que sua rede esteja aterrada, é por isso que tem esse terceiro pino aí. Professor, como é que eu sei que minha rede é aterrada? Aí tem que ver com o eletricista, mas geralmente é assim. Você vai ter aí, entre outras coisas, vocês podem ver, um aterramento, né? Estão vendo aqui na figura o aterramento da rede toda. Geralmente vai ter uma haste, certo? O metal do cobre aterrado num local previamente salinizado para deixar o aterramento bem mais confiável e bem melhor. Então tá aí o aterramento de uma rede, digamos assim, domiciliar. Esse é o símbolo do fio terra, esse é o símbolo de aterramento, certo, gente? Símbolozinho aí que eu inventei de riscar ali, não sei apagar, mas tá aí o símbolo. Fusível. Não é fuzil. Fuzil é uma arma de guerra, uma arma antiga. É um dispositivo de segurança de um circuito elétrico que tem a função de interromper a passagem da corrente elétrica no circuito quando a corrente ultrapassar o limite permitido pelo fusível, evitando assim um curto-circuito. Tem a mesma função de disjuntor. Vamos por parte. Como assim, professor? Você coloca esse dispositivo no circuito e ele tem, geralmente, o mais usado são esses aqui, esses tubinhos, que tem um metalzinho aqui, que ele suporta uma certa corrente. Digamos aqui um exemplo, certo? Ele suporta 5 amperes. Então, se a corrente for para 5,5, 6, ele estoura. Esse metal aqui faz igual uma lâmpada. Puf, dá um pipoco e queima só o fusível. Quando tem um pico de corrente, por algum motivo. Então, ele protege o equipamento. Então, o fusível é para a proteção do equipamento. Acaba protegendo o usuário na questão do curto-circuito. Existem vários tipos de fusíveis. Porque se você pegar fusível no automóvel, quem tem carro é isso aqui, essa peça coloridinha aqui. Fusível de casa antiga, geralmente são esses aqui. Certo? Existem vários tipos. Tem um que parece um resistorzinho. Os mais comuns, você vai ver muito em equipamento eletrônico, é esse aqui. Videogame, fonte de videogame. Sabe? Você acha muito esse fusívelzinho aqui. Ó. Geralmente quando o seu equipamento queima, você dá uma olhadinha no fusível. Primeira coisa que você olha. Porque ele serve para proteção, ele que queima primeiro. Professor, e se o fusível ficar queimando? É porque tem outra coisa errada no seu equipamento e o fusível está queimando por isso. Certo? E o disjuntor? O disjuntor, ele funciona, lá no segundo ano a gente viu aquelas placas que são soldadas, certo? Que tem 2 metais, a placa bimetálica. Então o disjuntor ele é mais um equipamento mecânico do que o fusível, mas ele tem o mesmo princípio. Passou uma corrente muito alta, ele abre, pá, ele dispara. E tem gente que, eu não sei onde é que estão as cabeças hoje em dia, certo, gente? Tem gente que prende isso aqui com arame para não estar disparando mais. O fato de disjuntor estar disparando, gente, é para a sua proteção, porque alguma coisa está errada com a sua rede. Não coloque arame, a culpa não é do disjuntor, não. Certo? Se o seu disjuntor está disparando toda hora, verifique sua rede. Chama o eletricista, chama o pessoal da sua companhia elétrica. Mas não invente de colocar arame, não. Porque o disjuntor disparar é para a sua proteção.
você vai e coloca um arame aqui. Não, vou colocar um arame aqui para o disjuntor não disparar mais. Certo, gente? Não faça isso. Você está estudando, você tem ensino médio. Mostre para o povo que você cursou o ensino médio, certo, gente? A diferença do disjuntor para o fusível é só na questão da aplicação. O disjuntor trabalha com correntes maiores. Então, você disjuntor trifásico, disjuntor não sei das quantas lá, tudo com correntes maiores. É mais aplicado em fábricas, em correntes para domiciliares, em correntes maiores. E o fusível ele trabalha com correntes pequenas, correntes mais baixas. Então, o fusível está na eletrônica, por exemplo, em equipamentos eletrônicos. Olha o símbolo do fusível aí. Depende do órgão que você adota, certo? Você vai ter esses símbolos para o fusível. Se você dá uma leiturazinha, você reconhece o fusível. Não se preocupem que para a gente aqui do ensino médio, não vou passar para você reconhecer símbolos de equipamento. O bom é que você conheça. Olha um exercíciozinho, vamos lá. Dispositivos de proteção e aterramento são utilizados para garantir a segurança das instalações elétricas, tanto para os usuários quanto para os equipamentos presentes na rede. Em relação a esses dispositivos, assinale a alternativa incorreta. Eu saber o que está errado aqui, certo, gente? Letra A, cadê meu? Tá aqui. Dispositivos de proteção contra curto-circuito devem ser projetados para interromper a corrente de curto-circuito antes que seus efeitos térmicos, elétricos e mecânicos possam se tornar perigosos. Está correto. Mas a gente coloca o fusível, a gente coloca o disjuntor. Um aterramento de uma estrutura elétrica tem como objetivo estabelecer uma referência para a rede elétrica e permitir o fluxo seguro de correntes elétricas indesejadas para a terra. Opa, está correto também. Corrente de raio, corrente de curto-circuito, entre outros. Não é o aterramento que a gente viu também? Os disjuntores possuem a mesma função dos fusíveis. Correto. Evitando possíveis danos ao sistema elétrico, tais como a queima do circuito, explosões, choques elétricos. Corretíssimo. E letra D, os disjuntores, provavelmente vai ser essa a resposta, vai estar errado, mas vamos ler. Disjuntores são mais utilizados em circuitos domésticos e indústria leve. Já os fusíveis são mais aplicados na indústria pesada. É justamente o contrário, gente. Eu acabei de explicar isso. Não é circuito doméstico, indústria leves, eletrônicos, aparelhos eletrônicos. A gente utiliza o fusível e o disjuntor para a indústria pesada, para uma casa, para uma fábrica. Então a resposta é correta, porque está errado. Você marca aqui, letra D. Capacitor. Lá vem mais um equipamento para a gente chutar. Capacitor, ele armazena cargas. Aí tem vários tipos de capacitores nessa imagem aí. A capacidade de armazenamento de cargas elétricas é denominada capacitância, cuja unidade é o farad. Capacitores são elementos que reagem à passagem da corrente elétrica através do acúmulo de carga elétrica. Então ele vai acumulando, você liga ele vai acumulando carga elétrica, acumulando até ficar cheio. Sabe? Os capacitores mais comuns são construídos por duas placas condutivas separadas por um material dielétrico. Dielétrico é isolante. Os capacitores levam um pequeno tempo, olha só como é que funciona, levam um pequeno tempo para carregar e a descarga é rápida. Por isso, os capacitores são largamente utilizados em dispositivos eletrônicos que demandam grandes intensidades de corrente elétrica, certo? Com um aparelho de som de alta potência. Olha como é que funciona um capacitor. Ele carrega, está vendo essas duas placas aqui? Representa o capacitor. Embora não dê para ver no desenho onde é que estão as placas, mas basicamente é isso aqui. Duas placas separadas por um dielétrico. Aqui é o A. Então, a corrente vai passando, começou tudo novo. A corrente vai passando, ele vai carregando e a corrente vai ficando mais difícil. Quando ele está carregado, praticamente ele abre o circuito, não passa corrente por ele. Tá, para que serve isso, professor? Ele fica dentro do circuito carregando e descarregando. Funciona como filtro, circuito de rádio e circuito de telecomunicações, por exemplo. Aí, como tem vários tipos de capacitor, tem vários símbolos, mas para a gente aqui do ensino médio, a gente vai usar esse. Professor, isso aqui não é uma fonte, não? Note que a fonte é um grande e um pequeno. Capacitor são as duas placas paralelas, são as duas placas iguais. Certo, gente? Então, capacitor, para que serve o capacitor? Resumidamente, acumular cargas. Ele acumula carga e vai liberando depois, dependendo do circuito. Aí vamos voltar aqui para a propriedade do capacitor, que é a capacitância.
certo? Ela é expressa em farad, ou seja, F. Como essa unidade é relativamente grande, geralmente são utilizados submúltiplos, microfarad, picofarad, nanofarad, certo, gente? Que é a carga, e V é a diferença de potencial, voltagem ou tensão. A relação que tem entre elas é C igual a Q sobre V. Aprendam, certo? C igual a Q sobre V. Olha o exercício aqui para a gente praticar. O capacitor da figura abaixo possui uma capacitância de 25 microfarad. Vamos colocar aqui, ó. C igual a 25 vezes 10 a menos 6. Lembram o micro? 10 a menos 6 farad. Ó, o micro aqui, ó, 10 a menos 6. Após fechar a chave, conectando a uma bateria de 120 volts, minha voltagem, 120 volts. Qual a carga total que passa pelo circuito? Ele quer saber a carga. A gente acabou de ver, né? Que C é igual a Q sobre V. Não é isso, gente? Olha, C é igual a Q sobre V. Então, eu quero que o V está dividindo, passa logo multiplicando. Certo? Está embaixo, vai passar para cima. Então, fica Q é igual a C sobre V. E aí é só multiplicar aqui, certo? 25 vezes 10 a menos 6 vezes 120. Que é igual, eu vou deixar aqui como exercício para vocês. Certo? Isso aqui vai dar a carga, a não sei que vocês queiram que eu faça. Vocês querem que eu faça? Tá bom, vou fazer. 25 vezes 12. Vamos para cá, gente. 25 vezes 12. 5 vezes 2, 10 vai 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. 5 vezes 2, 10 vai 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 1, 2. Então isso aqui vai dar 5, 5, 10 vai dar 300, né? Acho que foi isso. 300. E 25 vezes 12. Tinha mais um zero, né, gente? Aqui do 120, 3.000 vezes 10 a menos 6. 3.000 vezes 10 a menos 6. Vamos cortar 3 zeros aí, gente. Fica 3 vezes 10 a menos 3. E a carga é dada em coulombs. Tá? Se eu quiser colocar isso naquela tabelinha, isso aqui vai ser 3 mili, não é micro, 10 a menos 3, coulombs. Respondida a questão. A associação de capacitores. Para a gente não perder muito tempo, gente, eu tenho aqui uma dica rápida. A gente já vai fazer uma coisa mais rápida. Assim como resistores, capacitores podem ser associados em um circuito a fim de mudar suas propriedades. Obviamente, de novo, assim como resistores, a associação pode ser em série ou paralela. Certo, gente? E essa associação, deixa eu ver se eu coloquei aqui, coloquei não. Vai para o exercício. Essa associação, certo? Vai ser feita do seguinte modo, aprendam, gente. Se estiver em paralelo, é igual a série dos resistores, certo? É o contrário do resistor, certo, gente? Para você entender capacitância em paralelo, a fórmula é igual a dos resistores em série. Você vai inverter o que a gente aprendeu na aula passada. Então aqui, ó, vai ser C1 mais C2 mais C3 mais C4 mais C5, C10. Quantos capacitores tiver, você soma. Se os capacitores estiverem em paralelo, você soma. E se os capacitores estiverem em série? Aí aquela formulazinha também. Se estiver em série, aí é mais complicado, né? Que é 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais blá 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 blá. Tudo que a gente viu sobre resistores na aula passada, certo? Então, inverta o raciocínio que você aprendeu para resistores. Vamos logo para a prática aqui. A figura abaixo representa uma determinada associação de capacitores. Determina a carga total armazenada pelo circuito. Ele quer saber o quê? Certo? Quer saber o quê? E eu confesso que eu mesmo não tenho tanta prática. Tá aqui. E a gente sabe que C é igual a Q sobre V. Ou seja,
Q é igual a C vezes V. A voltagem eu tenho, é 100. Tá aqui 100, mas eu não tenho a capacitância total do circuito, porque eu tenho 3 capacitores. Mas esses capacitores estão em paralelo. Professor, em paralelo é aquela fórmula da fração? Não. O raciocínio com capacitores é o inverso do raciocínio que você fez com resistores. Certo, gente? Então, primeiro a capacitância total. C, chamado de C grande, é igual a C1, tenho 3 capacitores, né? C2 mais C3. Como eles estão em paralelo, você soma. Em paralelo, soma. Em paralelo, soma. Certo? Raciocínio inverso dos resistores. Então, 6 mais 2 mais 4. Isso aqui dá 8 mais 4, 12. Não, sempre lembrando que são 12 microfarad. Pronto. E aí é só jogar na fórmula que a gente viu na aula passada, que é igual a C sobre V. C, eu acabei de fazer aqui, 12. Não esqueça que é vezes 10 a menos 6. Vezes a voltagem que é 100. 100 é 10 ao quadrado, né? Então, Q é igual a 12 vezes 10. Menos 6 mais 2 fica menos 4. Coulombs. Tá? Aqui, se você for andar uma casa para deixar menos 3, Q é igual a 1,2 120, não é isso? Vezes 10 a menos 3 coulombs, que é igual a 120 milicoulombs. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse assunto de componentes eletrônicos. Vamos ver mais alguns componentes, vamos ver também a relação entre eles de potência e a questão da energia elétrica, certo, gente? Então, até a próxima aula.